Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos falar de reagente limitante e reagente em excesso. Vou explicar teoricamente o que é o reagente limitante e porque é que uma sandes tem a ver com isto. E vamos fazer alguns exercícios mais para o final do vídeo, então fica atento. Vamos perceber porque é que é muito importante o reagente limitante e qual é a sua influência nos cálculos estequiométricos. Vamos lá. Bem, o exemplo da sandes é muito simples e eu costumo fazer isto com os meus alunos. Perguntar, bem, vamos fazer uma sandes, quais são os ingredientes? Pode ser uma sandes de queijo, pode ser uma sandes de fiambre, pode até ser mista, mas é preciso sempre 2 fatias de pão. Por isso, vamos usar este exemplo para isso. Então, se eu tiver 8 fatias de pão e 8 fatias de queijo, quantas sandes consigo fazer? Será que posso dizer, venham 8 alunos, vamos lá, 8 amigos, que vamos fazer 8 sandes. Tenho 8 fatias de queijo, de certeza que vai dar para 8 sandes. Bem, o princípio é este. É porque os reagentes não reagem sempre na mesma proporção. Então tenho 2 fatias para uma e só consigo fazer, porque como vou precisar de 2 fatias para fazer uma sandes, com 8 fatias de pão só consigo fazer 4 sandes. Então, tenho aqui, é uma simulação que tem na internet, que mostra que se eu tiver 8 fatias de pão, 8 fatias de queijo, só consigo fazer 4 sandes, que são estes produtos, e esta é a sobra de reagentes que irá ficar. Só consigo fazer, então, se eu tiver 2 fatias, consigo tirar aqui uma fatia de queijo, 2 fatias de pão, mais uma fatia de queijo, 2 de pão, uma de queijo, 2 de pão, uma de queijo, e estes reagem, estes também reagem completamente, e vamos chamar este que reage completamente o reagente limitante, porque vai limitar a formação de produtos, e o produto que eu quero, que é a sandes. Então tenho aqui que a reação termina quando se esgota pelo menos um dos reagentes, é o reagente limitante, e sobra o outro, que será o reagente em excesso. Pode não ser só com sandes de queijo que nós conseguimos perceber o reagente limitante, também com carros e pneus. Cada carro, está aqui a reação química, ou esquema neste caso, cada carro precisa de 4 pneus para dar este composto aqui, que é um carro com 4 pneus. A maneira mais fácil que nós vamos ver é, para não estar a contar todos os pneus e quanto é que dá um carro, precisa de 4 pneus, mas um carro precisa de 4 pneus, e vermos qual é o que acaba primeiro, vamos dividir o que eu tenho pela quantidade que eu preciso. Tenho aqui 48, mas eu vou precisar de 4. Vai-nos dar uma proporção estequiométrica com que eles reagem. Então aqui tenho 8, aqui 48 a dividir por 4 dá 12. Este resultado, o número menor, é sempre o reagente limitante. Este é o reagente limitante. Aqui tem a mais do que a proporção que eu preciso. Então, ficam 16 pneus em excesso, podemos calcular, mas dá 8 carros porque era este o limitante. Que um carro vai dar um carro com pneus. Mas, então, teoricamente, o que é? O reagente limitante é o reagente que se encontra em menor proporção estequiométrica e é o que acaba primeiro, se a reação for completa. Os cálculos estequiométricos, isto é muito importante, são sempre feitos com o reagente limitante, porque é este que vai limitar a quantidade de produto que nós vamos obter. Então, mesmo tenho que ter 2 reagentes para ver se há um está em excesso ou limitante, mas tenho que usar o reagente limitante para ver o produto que consigo obter. Então, tenho aqui esta estratégia, dividir a quantidade química de cada reagente pelo seu coeficiente estequiométrico. O resultado desta divisão, que apresentar o menor valor, será o reagente limitante. E será usado nos cálculos estequiométricos. E é importante responder depois, chegar a uma conclusão para isto. Não deixar só assim, é dizer que é o reagente limitante porque é o que está em menor proporção estequiométrica. Atenção também, o reagente limitante não é necessariamente o que está em menor quantidade. Vamos ver este exemplo. Considere a reação de combustão do acetileno. Eu tenho 2 mol de acetileno, reagem com 5 mol de oxigênio. Se fizermos reagir 30 mol de acetileno com 70 mol de oxigênio, bem, aqui dá a sensação que este acabará primeiro, que eu tenho 30 mol, mas se eu fizer 30 mol e preciso de 2, e neste de oxigênio tenho 70 e preciso de 5 mol, o reagente
limitante, apesar de estar com 70 mol, é o oxigênio que é o reagente limitante. E nós respondemos porque é o que está em menor proporção estequiométrica. É melhor responder isto, senão vocês vão ter que calcular pela regra de 3 e acaba por ser mais confuso. Mas mesmo que o vosso professor peça para fazerem com regra de 3, podem fazer isto à parte e perceber qual é que será o limitante e usam o limitante na relação estequiométrica. A relação estequiométrica é feita de 2 mol de C2H2 reage com 5 mol de O2. Como eu já sei que este é o limitante, vou usar aqui 70 mol e dá X. X igual 2 vezes 70 a dividir por 5 dá 28 mol de acetileno. Como eu tenho 30, este está em excesso. Como tenho 30 mol de C2H2, este está em excesso. Pronto, a pergunta é o limitante. O limitante é o oxigênio. Okay? Também tem esta forma de fazer, mas às vezes é difícil de interpretar. Por isso podemos fazer isto assim, aceito no exame, desde que expliquemos o que é que estamos a fazer. Estamos a ver qual é a proporção estequiométrica. Resumo. O reagente limitante é aquele que apresenta menor quociente entre a quantidade de matéria inicial e o respectivo quociente estequiométrico. O cálculo da quantidade de produto da reação ou do reagente em excesso faz-se sempre a partir do reagente limitante. Por isso é que é bastante importante. Então, vamos aqui ao exercício. A reação de combustão do metano pode ser descrita pela seguinte equação química. Então, aqui tenho o metano. 1 mol de metano reage com 2 mols de oxigênio, tudo no estado gasoso. Considere que inicialmente existem 4 mol de metano e 6 mol de oxigênio no reator. Qual é o reagente limitante? Será que é o 4? Vamos ver. Identifique o reagente limitante. Vamos fazer assim, 1.1. Eu vou dizer que vou fazer este cálculo. O N de CH4 é dividido pelo coeficiente estequiométrico. Isto dá 4,0 é dividido por 1. E temos aqui 4. O N do oxigênio é dividido pelo coeficiente estequiométrico. É 6 a dividir por 2. E aqui temos o 3. Então, o reagente limitante é o O2 porque está em menor proporção estequiométrica. Desculpem lá a letra, para ser mais rápido. 1.2. Calcula a quantidade de reagente que não foi consumida. Eu preciso agora, neste exercício, de fazer a relação estequiométrica. Não posso fazer só com esta proporção estequiométrica que fiz antes, porque tenho que ver quantas moles é que ia reagir e quanto é que sobrou. Então, faço 1 mol de CH4, reage com 2 mol de O2, e vou usar o limitante. Está aqui, limitante. E o limitante é o oxigênio, então 6,0 mol dá X. X igual 1 vezes 6 é dividido por 2 e seria necessário 3 mol de CH4. Qual é a quantidade que não foi consumida? Será 4 mol menos 3,0 e é 1 mol de CH4 não foi consumido. Agora vamos usar o reagente limitante para calcular o volume de dióxido de carbono que é produzido em condições PTN. Então, se calhar faço aqui em cima, arranjar mais espaço. Tenho que usar o limitante. Eu já não ligo ao CH4. Limitante 2 mol de O2 reage com 1 mol, ou dando origem a 1 mol de CO2. Tenho 6 mol de oxigênio e dá 6 vezes 1 dividido por 2, 3,0 mol de CO2. O volume, em condições PTN, é dado por esta expressão 3,0 vezes 22,4 e dá 67,2 decímetros cúbicos de CO2.
Moral da história, usar sempre o reagente limitante para fazer tudo. Vamos dividir a quantidade que nos dão pela quantidade que se precisam de reagir, pela proporção estequiométrica, e conseguimos fazer facilmente. No vídeo seguinte já vou falar sobre o grau de pureza, podes vê-lo aqui e acompanhar e continuar a assistir às aulas de Química do 11º ano. Espero que tenhas percebido. Se houve alguma dúvida, deixa nos comentários, passa também no Discord e interage com outros alunos que querem aprender assim como tu, e de certeza que todos juntos irão conseguir aprender muito mais. Até o próximo vídeo. Estamos juntos.